Comunicação não violenta. Relacionamentos pessoais e profissionais. Marshall B. Rosenberg. Introdução. Por acreditar que é de nossa natureza gostar de dar e receber com compaixão, tenho me preocupado durante a maior parte da vida com duas questões: o que nos desliga dessa natureza solidária, levando-nos a um comportamento violento e à exploração dos outros. Por outro lado, o que permite que alguns continuem ligados à sua compaixão mesmo em circunstâncias o mais adversas possível. Minha preocupação com essas questões começou na infância, por volta do verão de 1943, quando minha família se mudou para Detroit. Na segunda semana depois de chegarmos, eclodiu um conflito racial iniciado com um incidente num parque público. Nos dias seguintes, mais de 40 pessoas foram mortas. Nosso bairro ficava no centro da violência, e passamos 3 dias trancados em casa. Quando terminaram os tumultos raciais e começaram as aulas, descobri que o nome pode ser tão perigoso quanto qualquer cor de pele. Assim que o professor disse meu nome durante a chamada, 2 meninos me encararam e dispararam: "Você é Kiki." Eu nunca tinha ouvido essa palavra e não sabia que algumas pessoas a usavam depreciativamente para se referir aos judeus. Depois da aula, os dois já estavam me esperando. Eles me jogaram no chão, me chutaram e me bateram. Desde aquele verão de 1943 tenho examinado as duas questões que mencionei. O que nos permite, por exemplo, estar sintonizados com nossa natureza compassiva até nas piores circunstâncias. Penso em pessoas como Etty Lezum, que continuou compassiva mesmo sujeita às grotescas condições de um campo de concentração alemão. Na época, ela escreveu: "Não é fácil me amedrontar. Não porque eu seja corajosa, mas por saber que lido com seres humanos e preciso tentar ao máximo compreender tudo que qualquer um possa fazer." E foi isso que realmente importou hoje de manhã, não que um jovem funcionário da Gestapo, contrariado, tenha gritado comigo, mas sim que não me senti indignada. Ao contrário, senti verdadeira compaixão e vontade de lhe perguntar: "O senhor teve uma infância muito infeliz? Brigou com a namorada?" Ele me pareceu atormentado e obcecado, mal-humorado e fraco. Eu queria ter começado a tratá-lo ali mesmo, pois sei que jovens dignos de pena como ele se tornam perigosos tão logo se vejam soltos no mundo. Etty Lezum, adiar enquanto estudava os fatores que afetam a capacidade de manter a compaixão, fiquei impressionado com o papel crucial da linguagem e do uso das palavras. Desde então, identifiquei uma abordagem específica da comunicação falar e ouvir que nos leva a nós entregar de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de modo que a compaixão brote naturalmente. Denomina essa abordagem comunicação não violenta, usando o termo não violência como Gandhi o empregava em referência ao estado natural de compaixão quando a violência mingua no coração. Embora possamos não considerar violenta a maneira de falarmos, as palavras não raro provocam mágoa e dor, seja nos outros, seja em nós próprios. Em algumas comunidades, o processo que descrevo aqui é chamado comunicação compassiva. Em todo este livro uso a abreviatura CNV para me referir à comunicação não violenta. Um modo de concentrar a atenção. A CNV baseia-se em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem nossa capacidade de manter a humanidade, mesmo em condições adversas. Ela não tem nada de novo. Tudo que compõe a CNV já era conhecido havia séculos. O objetivo é lembrar o que já sabemos como nós, humanos, deveríamos relacionar-nos e nos levar a viver de modo que esse conhecimento se manifesta concretamente. A CNV nos orienta para reformular a maneira de nos expressarmos e ouvirmos os outros. As palavras, em vez de reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente fundadas na consciência do que percebemos, sentimos e desejamos. Somos levados a expressar-nos com sinceridade e clareza, ao mesmo tempo que damos aos outros uma atenção respeitosa e empática. Em toda a conversa, acabamos captando nossas necessidades mais profundas e as dos outros. A CNV ensina a observar com cuidado e sermos capazes de identificar os comportamentos e as situações que nos afetam.
Aprendemos a identificar e expressar claramente o que de fato desejamos em qualquer situação. A forma é simples, mas profundamente transformadora. À medida que a CNV substitui nossos velhos padrões de defesa, recua ou ataque diante de julgamentos e críticas, percebemos de uma perspectiva nova a nós e aos outros, assim como nossas intenções e relacionamentos. A resistência, a postura defensiva e as reações violentas se reduzem ao mínimo. Quando nos concentramos em esclarecer o que o outro observa, sente e necessita, em vez de analisá-lo e julgá-lo, descobrimos a profundidade da compaixão. Pela ênfase na escuta profunda de nós e dos outros, a CNV promove respeito, atenção e empatia e gera o desejo mútuo de nos entregarmos de coração. Embora eu me refira à CNV como processo de comunicação ou linguagem da compaixão, ela é mais que processo ou linguagem. Num nível mais profundo, é um lembrete permanente para concentrar a atenção onde teremos maior probabilidade de achar o que procuramos. Conta uma história que um homem estava agachado sob a luz de um poste, à procura de algo. Um policial passa e lhe pergunta o que está fazendo. Procurando as chaves do meu carro, responde o homem, que parece ligeiramente bêbado. Você as perdeu aqui? Pergunta o policial. Não, perdi no beco. Vendo a expressão intrigada do policial, o homem se apressa em explicar, é que a luz está muito melhor aqui. Acho que meu condicionamento cultural me leva a concentrar a atenção em pontos que provavelmente não me levarão ao que quero. Desenvolvi a CNV como uma maneira de fazer brilhar a luz da consciência de condicionar minha atenção a focar os pontos que me possam dar o que procuro. O que eu quero na vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros fundado numa entrega mútua de coração. Essa característica da compaixão, que denomino entregar-se de coração, está expressa na letra desta canção composta por minha amiga Ruth Bebermeyer. Nunca me sinto mais entregue do que quando recebes algo de mim, quando compreendes a alegria que sinto ao te dar algo. E sabes que minha entrega não é para que me divais, mas por querer viver o amor que sinto por ti. Receber de boa vontade pode ser a maior entrega. Eu nunca conseguiria separar as duas coisas. Quando te entregas a mim, eu te entrego o meu recebimento. Quando recebes de mim, eu me sinto muito entregue. Givento, entregue, do disco Given To, 1978, de Ruth Bebermeyer. Nossa entrega de coração deve-se à alegria que brota sempre que enriquecemos voluntariamente a vida de outra pessoa. Esse tipo de entrega beneficia tanto quem se entrega quanto quem recebe. Este usufrui a dádiva sem se preocupar com as consequências do que se deu por medo, culpa, vergonha ou desejo de lucrar. Quem se entrega a beneficiar-se do reforço da autoestima advinda de sua contribuição para o bem-estar de alguém. Para usarmos a CNV, as pessoas com quem nos comunicamos não precisam ser versadas nela nem estar motivadas a relacionar-se conosco com compaixão. Se nos ativermos aos princípios da CNV, se nos motivarmos somente a dar e receber com compaixão e se fizermos tudo o que pudermos para que os outros saibam que essa é nossa única motivação, eles se juntarão a nós e acabaremos relacionando-nos com compaixão. Não digo que isso sempre aconteça rapidamente. Afirmo, entretanto, que a compaixão inevitavelmente floresce quando nós mantemos fiéis aos princípios e ao processo da CNV. O modelo da CNV. Para atingir o desejo mútuo de nos entregarmos de coração, concentramos a luz da consciência em 4 áreas, às quais nos referiremos como os 4 componentes do modelo da CNV. Primeiramente, observamos o que está acontecendo de fato em dada situação, o que presenciamos os outros dizerem ou fazerem que enriquece ou não nossa vida. O truque é ser capaz de expressar essa observação sem julgar nem avaliar, mas simplesmente dizer o que agrada a nós ou não naquilo que as pessoas fazem. Em seguida, identificamos como nos sentimos ao observar aquela ação, magoados, assustados, alegres, irritados, etc. Em terceiro lugar, reconhecemos quais de nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que identificamos.
Temos consciência desses três componentes quando usamos a CNV para expressar clara e sinceramente como estamos. Uma mãe poderia expressar essas três coisas ao filho adolescente, dizendo, por exemplo, Roberto, fico irritada de ver 2 bolas de meias sujas debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, porque preciso de mais ordem no espaço que usamos. Ela imediatamente prosseguiria com o quarto componente, um pedido bem específico. Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? Esse componente enfoca o que queremos da outra pessoa para enriquecer nossa vida ou torná-la maravilhosa. Assim, parte da CNV consiste em expressar as 4 informações muito claramente, de forma verbal ou por outros meios. O outro aspecto dessa forma de comunicação consiste em receber aquelas mesmas 4 informações dos outros. Nós nos ligamos a eles primeiramente ao perceber o que observam e sentem e de que precisam, depois, descobrindo que poderia enriquecer sua vida ao receber a 4ª informação, o pedido. Desde que mantenhamos a atenção concentrada nessas áreas e ajudemos os outros a fazer o mesmo, estabeleceremos um fluxo de comunicação dos dois lados, até a compaixão se manifestar naturalmente. O que estou observando, sentindo e do que estou necessitando. O que estou pedindo para enriquecer minha vida? O que você está observando, sentindo e do que está necessitando? O que você está pedindo para enriquecer sua vida? A aplicação da CNV na própria vida e no mundo. Quando utilizamos a CNV em nossas interações consigo mesmo, com outra pessoa ou com um grupo, nós nos colocamos no estado natural de compaixão. Trata-se, portanto, de uma abordagem que se aplica de maneira eficaz a todos os níveis de comunicação e a diversas situações. Item relacionamentos íntimos. Item famílias. Item escolas. Item organizações e instituições. Item terapia e aconselhamento. Item negociações diplomáticas e comerciais. Item Algumas pessoas usam a CNV para criar maior profundidade e afeto em seus relacionamentos íntimos. Eis o depoimento de uma participante de um de nossos seminários, em San Diego, quando aprendi a receber, escutar e dar, expressar, por meio da CNV. Superei a fase em que me senti agredida e aviltada e passei a escutar realmente as palavras e captar nelas os sentimentos subjacentes. Eu me dei conta do homem sofrido com quem tinha estado casada por 28 anos. Ele havia pedido divórcio uma semana antes da oficina sobre a CNV. Para encurtar uma história bem comprida, estamos aqui hoje, juntos, e estou ciente da contribuição que a CNV deu para termos um final feliz. Aprendi a perceber sentimentos, expressar minhas necessidades, aceitar respostas que nem sempre queria ouvir. Ele não está aqui só para me agradar, nem eu estou aqui para lhe dar felicidade. Ambos aprendemos a crescer, aceitar e amar de modo que possamos nos realizar. Outros usam a CNV para estabelecer relacionamentos mais eficazes no trabalho. Uma professora de Chicago escreve: há cerca de 1 ano utilizo a CNV com minha turma de educação especial. Ela pode funcionar até mesmo com crianças que têm atraso na linguagem, dificuldades de aprendizagem e problemas de comportamento. Um aluno de nossa sala cospe, diz palavrões, grita e espeta os colegas com lápis quando se aproximam de sua carteira. Eu lhe dou a deixa. Por favor, diga isso de outro jeito. Use sua conversa de girafa. Em alguns seminários, para demonstrar a CNV, usam-se fantoches de girafa. Na mesma hora, ele se levanta, olha para a pessoa de quem está com raiva e diz com toda a calma: por favor, você poderia sair de perto da minha carteira? Eu fico com raiva quando você fica tão perto de mim. Os outros alunos em geral respondem com algo como: me desculpe, eu tinha esquecido que isso deixa você chateado. Comecei a pensar em minha frustração com essa criança e tentei descobrir de que eu precisava dele, além de harmonia e ordem. Percebi quanto tempo eu havia dedicado ao planejamento das aulas e como minha necessidade de ser criativa e contribuir era atropelada a fim de que eu cuidasse do comportamento da classe. Além disso, senti que eu não atendia às necessidades educacionais dos outros alunos.
Quando ele fazia sua cena na aula, passei a dizer: preciso que você preste atenção em mim. Talvez eu tivesse de dizer isso 100 vezes por dia, mas ele enfim captava a mensagem e geralmente se concentrava na aula. Uma médica de Paris escreveu: cada vez mais uso a CNV na prática clínica. Alguns pacientes perguntam se sou psicóloga, dando a justificativa de que seus médicos não costumam se interessar pelo modo como eles levam a vida ou lidam com suas doenças. A CNV me ajuda a compreender quais são as necessidades dos pacientes e o que eles precisam ouvir em determinado momento. Acho que isso ajuda sobretudo no relacionamento com hemofílicos e portadores do HIV, pois ocorre tanta raiva e sofrimento que é comum a relação entre o paciente e o profissional de saúde ser seriamente abalada. Faz pouco tempo, uma pessoa com HIV que tenho tratado há 5 anos me disse que o que mais a tinha ajudado foram minhas tentativas de achar maneiras para ela desfrutar o dia a dia. Nesse aspecto, a CNV me auxilia muito. Antes, quando sabia que um paciente tinha uma doença fatal, frequentemente eu me apegava ao prognóstico dele, assim, era difícil encorajá-lo sinceramente a levar a vida. Com a CNV, desenvolvi uma nova consciência, bem como uma nova linguagem. Fico assombrada de ver quanto ela se presta à minha prática médica. Sinto mais energia e alegria no trabalho à medida que me envolvo cada vez mais na dança da CNV. Outros, por sua vez, empregam esse processo na política. Uma ministra francesa, ao visitar a irmã, notou que esta e o marido se comunicavam e respondiam um ao outro de maneira diferente. Encorajada pela descrição que fizeram da CNV, mencionou que, na semana seguinte, negociaria com a Argélia algumas questões delicadas, referentes a procedimentos de adoção. Embora o tempo fosse curto, despachamos para Paris um instrutor que falava francês, a fim de trabalhar com a ministra. Posteriormente, ela atribuiu grande parte do sucesso de suas negociações com a Argélia às novas técnicas de comunicação que adquirira. Em Jerusalém, durante um seminário ao qual compareceram israelenses de diversas convicções políticas, os participantes usaram a CNV para se expressar a respeito da questão extremamente polêmica da Cisjordânia. Muitos dos colonos israelenses que ali se estabeleceram acreditam que cumprem uma determinação religiosa ao fazê-lo e estão enredados num conflito não apenas com os palestinos, mas também com israelenses que reconhecem a esperança palestina de conquistar soberania nacional na região. Numa sessão, um de meus instrutores e eu criamos um modelo de escuta com empatia usando a CNV. Em seguida, convidamos os participantes a alternar-se nos papéis dos outros. Passados 20 minutos, uma colona declarou que, caso seus opositores políticos se mostrassem capazes de ouvi-la do mesmo modo que acabará de ser ouvida, ela se disporia a considerar abrir mão de suas reivindicações fundiárias e sair da Cisjordânia para um lugar em território internacionalmente reconhecido como israelense. Hoje, em todo o mundo, a CNV constitui recurso valioso para comunidades que enfrentam conflitos violentos ou graves tensões de natureza étnica, religiosa ou política. A disseminação do treinamento em CNV e seu uso em mediações por pessoas em conflito em Israel, no território da Autoridade Palestina, na Nigéria, em Ruanda, em Serra Leoa e em outros lugares tem sido motivo de especial satisfação para mim. Certa vez, meus associados e eu estivemos em Belgrado durante 3 dias muitíssimo tensos, treinando cidadãos que trabalhavam pela paz. Logo ao chegarmos, vimos estampada no rosto dos participantes uma expressão de visível desespero, pois o país estava então envolvido numa guerra brutal na Bósnia e na Croácia. À medida que o treinamento avançou, começamos a ouvir um tom de riso nas vozes, ao expressarem sua profunda gratidão e alegria por terem encontrado o recurso de que precisavam. Nas 2 semanas seguintes, trabalhando na Croácia, em Israel e na Palestina, tornamos a ver cidadãos desesperados de países arrasados pela guerra recuperarem o ânimo e a confiança a partir do treinamento em CNV que recebiam. Sinto-me afortunado por poder viajar pelo mundo ensinando às pessoas um processo de comunicação que lhes dá poder e alegria. Agora,
Com este livro, estou feliz e empolgado por poder compartilhar com você a riqueza da comunicação não violenta. Resumo: a CNV ajuda a nos ligarmos aos outros e a nós mesmos, permitindo o florescimento da compaixão natural. Ela nos guia na reformulação do nosso modo de expressão e escuta dos outros, pela concentração em 4 áreas: o que observamos, o que sentimos, o que necessitamos e o que pedimos para nos enriquecer a vida. A CNV promove uma escuta, um respeito e uma empatia profundos e provoca o desejo mútuo da entrega de coração. Algumas pessoas usam a CNV para reagir compassivamente a si mesmas, outras, para estabelecer maior profundidade em suas relações pessoais, e outras, ainda, para gerar relacionamentos eficazes no trabalho ou na política. No mundo inteiro, utiliza-se a CNV para mediar disputas e conflitos em todos os níveis.